Bom dia, pessoal. O grupo 4 é formado por Carlos Felipe, o Pedro Henrique e eu, Vinícius Barbosa. E vamos apresentar um estudo sobre a seleção de materiais para o pedal de freio de um veículo Baja. A metodologia de seleção de materiais é de muita importância para que feita uma análise sistêmica para assim ser determinado material de aplicação. A metodologia utilizada foi a metodologia de ASME, a qual possui basicamente quatro etapas: a tradução, a triagem, a classificação e a documentação. Na tradução é feita, levantado as funções, os requisitos, objetivos e entre outros. Na triagem é feito o levantamento de uma quantidade máxima de materiais e na classificação é classificado os materiais, os melhores materiais do levantamento da etapa anterior e em seguida na documentação é feita uma análise mais detalhada desses materiais que restaram e assim definindo um material melhor aplicado através de algum parâmetro de maior peso. O componente utilizado foi o pedal de freio, que foi dimensionado pelo setor de freios da equipe Samambaja. Esse pedal, o pedal, ele é responsável por transmitir a força do piloto para o cilindro mestre. E em seguida, o cilindro mestre ele, ele pressuriza a linha, fazendo com que a pinça funcione, travando assim as rodas. O funcionamento básico é o piloto ele aciona, né, esse pedal pelo pisante aqui, ele rotaciona em relação a esse eixo e nesse eixo é fixado, como a gente pode ver aqui, é fixado um pino que liga os dois cilindros mestres e assim acionando e fazendo com que o sistema funcione. Nós utilizamos dois softwares, o SolidWorks e o ANSYS. O SolidWorks para definir a geometria 3D e estimar o volume do componente, e em seguida foi simulado, com o auxílio do ANSYS, simulado esse componente em condições críticas de carregamento, essa simulação estrutural estática, e fazendo levantamento da tensão máxima a tensão máxima aplicada ao material. E assim também feito uma análise da deformação, analisando assim a deformação máxima do componente e servindo como base, né, o volume, a tensão e a deformação, servindo como base para os requisitos do material lá, que mais, vai ser apresentado pelo Pedro. Bom, dando continuidade ao que foi falado aí pelo Vinícius, né? Eu vou apresentar um pouquinho sobre os requisitos que foram utilizados no processo para se determinar o material do pedal, né? Então, temos aqui os requisitos e algumas informações relevantes. Como o Vinícius aí começou, né, a falar a respeito das simulações, utilizamos elas como parâmetros iniciais para a determinação do material do pedal de freio. Então, como para a simulação, né, nós utilizamos aí a deflexão do próprio pedal e a tensão máxima obtida através da simulação. Ambos com um fator de segurança igual a 2, né, para prevenir possíveis problemas futuros, né, referentes a esses problemas, nesse caso, são referentes à deformação, né, que o material pode sofrer e, consequentemente, não aguentar a força que é exercida no pedal, que nesse caso aí adotamos 500 newtons, né, também adotado na simulação anterior apresentada, né, e também é um requisito de projeto, né, e é uma informação relevante.
E aí o nosso pedal, ele está sujeito aí a mais ou menos 50 horas de trabalho, né? Quem vê o Baja acha que a gente anda muito e tal, mas na verdade o Enduro, por exemplo, só são 4 horas de trabalho e depois, na maioria das vezes, o maior tempo é referente a testes mesmo, né? Então, a temperatura do ambiente que a gente está exposto lá é entre 15 e 35 graus, mais ou menos, né? E a umidade, a gente tem uma umidade de 100% aí, porque existem alguns obstáculos que possuem muita lama, né? Até poça de lama e etc. E ele também está sujeito a esforços de fadiga, né? Só que nesse momento a gente não levou em consideração para determinar o material esses esforços aí referentes à fadiga. Utilizamos apenas a deflexão e a tensão máxima nesse caso. Aqui a gente está apresentando um pouco da função, da nossa restrição e nosso objetivo, né? A nossa função é suportar essa força de acionamento, né, e transmitir essa força através de um sistema de alavancagem, né? Nada mais é, o pedal de freio nada mais é que um sistema de alavancagem ali, né, para acionar o cilindro mestre. As nossas restrições foram ele tem que suportar a carga sem falhar, né? A nossa geometria ela já é uma geometria restrita pelo projeto. A nossa massa, a restrição de massa foi entre 0,1 e 2 kg, né? O custo máximo referente ao material foi de R$ 50 por quilograma, né? Adotamos aí esse valor de deflexão máximo, que é 0,23%, com base, né, que a gente já falou nas simulações, e uma tensão de escoamento mínima de 165 aí, com base nas simulações também, e lembrando do coeficiente de segurança, do fator de segurança. E o nosso objetivo principal aí minimizar a massa. E para isso, utilizamos aí como modo de carregamento a flexão, né, e adotamos barra como se fosse a nossa forma, fosse uma barra ou um tubo, e o índice de mérito utilizado é um índice de mérito relacionado à rigidez, que pode ser visualizado aí nesse quadrado pintado de vermelho. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, né, realizamos um procedimento no software SAS EduPack, né, na qual através das restrições, né, que estabelecemos para o nosso projeto, como já foram mencionadas anteriormente, o mesmo retornou um gráfico de materiais que estariam de acordo com o nosso trabalho, né, com o nosso projeto, de acordo com as condições de contorno que nós estabelecemos. Então, sendo assim, montamos um gráfico, né, de rigidez por densidade, e fizemos duas análises, né, de nível 2 e de nível 3. A de nível 2, a gente consegue analisar de forma macroscópica, né, onde os nossos materiais estão incluídos, né? Então, eles estão incluídos nos grupos dos compósitos e dos metais e ligas. Logo após, nós fizemos um gráfico também de rigidez por densidade, utilizando o nível 3, na qual ele apresenta o maior número de materiais, né, dentro desse grupo. Então, desses grupos, né, no caso. Então, com isso, utilizando o nosso índice de mérito, né, como já foi mencionado anteriormente, na qual nós objetivamos, né, a maximizar essa equação, ou seja, ampliar a rigidez e diminuir a massa o máximo possível. Então, através dessa reta, né, que representa o índice de mérito pela equação já mencionada, nós selecionamos os 4 materiais que melhor apresentaram o comportamento que nós desejamos para o projeto. Com isso, como foi pedido, né, nós estabelecemos um slide com um resumo com os materiais que melhor se encaixou dentro do projeto. Então, dentro dos metais e ligas, né, temos o alumínio 518, e dentro dos compósitos temos o alumínio, né, 20, com o carbeto de silício, e agora o que modifica, né, o que diferencia dele no caso o F3S20S por F3K20S, são alguns componentes adicionados, né,
o F3K20S, nós temos aí também um níquel em sua composição. Então, isso faz com que sua rigidez se amplie, né? E também temos o alumínio 10 silício com o carbeto de silício também. Então, dessa forma, a gente pode observar a tensão de escoamento de cada um, a rigidez de cada um, a deflexão, a massa, o custo, né, do material por quilo. E com isso, já que nós obtivemos a massa, né, já que foi um parâmetro que nós estabelecemos, um custo por unidade. Então a gente pode ver que se a gente fosse fazer um pedal, né, com alumínio 518, nós iríamos gastar R$ 1,75, né? Então um valor bem baixo. E aí a gente pode ver os outros, né, os outros materiais, os custos, né, dos outros materiais. Só que a nossa análise, ela está limitada a princípio, né, de acordo com com o nosso índice de mérito, né, era ampliar a rigidez e diminuir a massa, né. Por mais que estabelecemos o custo como um limite, ele não era o nosso objetivo, né? Ele não era a nossa variável de otimização. A nossa variável de otimização era ampliar a rigidez e outra variável era diminuir a sua densidade, né? Consequentemente, reduzindo a sua massa. E calculando-se o índice de mérito, né, para cada material, a gente pode ver que a diferença é bem pouca, né, para os 4 materiais. Só que tem 2 materiais que apresentam um maior índice de mérito, que é o alumínio 20 com carbeto de silício, né? Os dois são alumínio 20 com carbeto de silício, só que um é sem níquel e o outro adiciona níquel, né? Essa é a diferença. Que os dois têm um índice de mérito de 0,0035, né? Então, sendo assim, a nossa prioridade, o que nós decidimos, né, para escolher bater um martelo em cima de um material, já que os dois atendem o critério da rigidez e como o nosso objetivo é a redução de massa, nós escolhemos o alumínio 20, né, o F3S20S, pois o seu índice de mérito é maior, só que apesar que ele se iguala com o seu concorrente, né, com o alumínio 20 carbeto de silício, só que é o F3K20S. Entretanto, a sua massa é menor, né? Apesar da diferença pequena, como o nosso projeto é reduzir essa massa, então nós escolhemos esse material para a confecção do nosso pedal.